Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RSR11, o RECRE 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 85. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,70. Ele atualmente está num PVP de 0,91. Isso indica que ele está com 9% de desconto. Para mim, o desconto é até um pouquinho maior. Esse desconto para mim é na casa de 12, 13%. É um fundo que está sendo negociado com alta liquidez, né? Mais de 3 milhões por dia, 3 milhões e 200 mil. E vem de uma variação positiva de 3,67%, apesar dele estar em queda atualmente. Continuando no site, o que a gente observa aqui? Ó? Esse é um fundo bem antigo do nosso mercado. É um dos primeiros fundos de papel do nosso mercado. Ele era um antigo o BSR11, quando a UBS ainda operava no Brasil. E com a saída deles, a REC passou a fazer a gestão desse ativo aí. Então note, lá nos idos de 2019, onde estava havendo euforia por parte do mercado, mesmo sendo um fundo de base 100, esse fundo chegou a ser negociado por R$ 110. Vê a situação pandêmica, né? As cotas do fundo foram jogadas abaixo de R$ 80, mas, passado o caos, o fundo até que se recupera rapidamente, voltando a patamares de 100, inclusive rompendo até os R$ 110, algo na casa de 115, R$ 117, lá em março de 2021. Só que, durante o ano de 2021, se você observar aqui, a maioria dos fundos de papel sofreram esse fenômeno. Então eles regrediram, voltaram ao seu VP, e aí, no ano de 2022 foi ainda mais severo para o fundo. Então, o fundo começa a ser negociado ali, recuando, né, até chegar a R$ 100. E aí, no ano de 2022, o fundo entra em declínio. Não por questões gravíssimas, e sim por questões de mercado, né? Então, ele sai das suas cotas ali de R$ 100 para algo rompendo novamente abaixo dos R$ 80. Isso ocorreu em maio de 2023 e de lá para cá o fundo esboça uma certa recuperação. Chegou a voltar a R$ 90, caiu, voltou a R$ 90, e atualmente está nessa faixa aí de R$ 85. Continuando no site, a gente vê informações aqui a respeito do fundo. Quais? O nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores mobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que atualmente conta com mais de 178 mil cotistas, mais de 26 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 94,10. E é um fundo que tem um patrimônio aí de quase 2 bilhões e 500 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 76 centavos. Continuando aqui, a gente vê algumas informações como o yield médio do fundo. Então, olha, em momentos de normalidade, quando o mercado está mais calmo, quando a taxa Selic está mais baixa e tal, um bom fundo de papel ele vai pagar entre 0,8 e 0,9. Lá nos idos de 2019, ó, esse fundo estava pagando 0,6, 0,9, pouco mais de 0,6, alguns valores acima, e aí ele começa a disparada. Por que ele começou a pagar mais? Foi milagre? A inflação começa a disparar depois da situação pandêmica, né? Então esse fundo começa a pagar 1,20, 1,5, no mínimo ali, próximo a 90, 0,9, beliscando 1,2, 1,5, e ali algo na casa de quase 1,7, 1,65. Teve a deflação, né, depois desse período aqui, e aí o fundo chegou a cair para baixo de 0,6, né? Mas atualmente, ó, voltou a patamares de 0,9, 1,2, 1,5 de novo, e as últimas entregas do fundo, 0,9 mais ou menos, é o que ele está estabilizado. Nominalmente dizendo, também tem oscilação nos dividendos do fundo, é o normal. Então você vê que meio que segue com o yield médio do fundo. As últimas distribuições do fundo, ó, 70, 78, 88, 1,29 e aqui 76 centavos. O fundo pagou no dia 7 de junho, ele anunciou no dia 7 de junho e fez o pagamento no dia 14 de junho. Como esse vídeo é gravado com antecedência, tá? Ele vai anunciar amanhã, 5 de julho, para pagamento em julho, né? Acredito eu que esse valor seja próximo disso ou consiga até aumentar um pouco mais o valor anunciado aí. Aqui nos últimos 5 anos, o fundo vem com a rentabilidade de 41%, o CDI do período 47%, a inflação 32%, o IFIX 25%
E o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem de 55%. O que eu reputo ser uma ótima rentabilidade. Ela vinha brigando com o CDI ali, né? Por vezes passando, caindo, passando. Com essa queda recente, aí ele voltou a ficar abaixo do CDI. Isso nesse decurso de prazo. Mas não é nada fixo, né? Ele ficou durante um bom período bem acima da taxa do CDI. E lá no relatório nós vamos ver que no longo prazo, como é um fundo que tem bastante histórico, ele vem dando uma lavada no CDI com facilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, vocês nos ajudam imensamente. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Esse ano, eu consegui receber a minha restituição de imposto de renda no segundo lote. Esse ano foi o ano que eu fiz a minha declaração de forma mais rápida e assertiva, né? Não caiu em malha nem nada. Então a planilha, ela te ajuda na organização dos seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda. E te ajuda, inclusive, até no poder decisório de qual ativo comprar e investir. Então adquira a planilha. Acredito que vai ajudar bastante vocês. Além do mais, além de você ter um ótimo produto, versátil, com muita funcionalidade, você ainda nos apoia financeiramente na compra da planilha. Nós contamos aí com e-books. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS, são e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com um conteúdo muito agregador. E além do mais, comprando os e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito obrigado. Nós estamos prestando aí serviço de consultoria, mentoria e estruturação de carteiras. Se você precisar da prestação desse serviço, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, a gente apenas mostra o nosso racional e a nossa maneira de investir. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Esse fundo, ele cobra de taxas 0,2% de administração, 1% aí de consultoria e ele não cobra taxas de performance. Aqui ele fala sobre o resultado, né? 14 de junho, eles entregaram ali 20 milhões, que foi referente a 76 centavos. Continuando no relatório, aqui ele fala sobre as alocações. Então, o que ele comprou recentemente? Eles compraram Realiza, esse Rock Panambi e o Matarazzo, né? E houve liquidação em 15 de maio do Matarazzo 3 Suite aqui, ó. Eles pagaram lá 2 milhões do restante que faltava para pagar. Continuando aqui, a gente vê sobre o patrimônio líquido. E vê que tem uma certa oscilação, mas tranquila, né? Um pouco acima, um pouco abaixo dos 2 bilhões e meio. Muito disso é em razão dessas marcações ao mercado. Aqui ele mostra como é que está a disposição dos ativos que ele possui. Aqui ele mostra em valores e aqui ele mostra em percentuais, né? Então hoje o fundo tem 2 bilhões 239 milhões em CRIs, 120 milhões em FIIs, 78 milhões em imóveis. Amor, um fundo de papel com imóveis? Sim. Isso até que é positivo, apesar de que hoje esse imóvel deve estar trazendo mais prejuízo do que lucro. Mas ele tinha uma dívida que não foi paga e ele foi lá e conseguiu executar essa dívida. Isso é um ponto bem interessante, ó. Cotas de fundos de investimento com liquidez, 64 milhões. Outros ativos, 489 mil. Então ele tem um patrimônio de 2 bilhões 502 milhões. E aí, ó, em percentuais, os CRIs, 89%. FIIs, 5%. Imóveis, 3%. E liquidez, 3%. Continuando no relatório, a gente entra aqui na parte dos seus ativos que ele possui. Assim como o pessoal lá do HGCR, né, da antiga Credit Suisse, que agora é Pátria VBI, o fundo ele não traz pelo percentual dos ativos. Ele organiza pela securitizadora. Ó. Eu olhei rapidamente, eu não vejo alta concentração de devedores. E o que eu sugiro para vocês? Ó? Começou a ver devedores? Você veja aqui, ó, por exemplo, ó, Helbor 3, outro Helbor 5. Então, se você der um Ctrl F e for procurar todos os Helbors, ó, você vai ver as exposições que ele tem. Ó, pulverizadinho, percentuais baixos, ó, nada de gravoso. Teve um aqui que eu vi com um percentual um pouco maior, que foi esse Realiza. Ó. Realiza com 3,6%, Realiza com 2,2%. Isso aqui ó, dá 5,8% do portfólio, mas, poxa, bem abaixo de 10%, que atualmente a gente vê em vários fundos, né?
Então, se a gente for seguir vendo aqui, ó, são várias páginas de exposição, é um fundo bem pulverizado nos seus devedores. Eu sugiro que você vá estudar a fundo aí, porque isso aqui é uma das partes importantes a se estudar. Ó. Hotel Rosewood, ó, 7 mais 3, então aqui tem uma exposição alta, ó, de 10%, né? Então, sugiro que você veja um por um dos devedores do fundo, para você ver essas exposições. Mais abaixo aqui ele mostra os fundos que ele investe. Então, ele tem o SNCI, que é 19 milhões. Ele tem mais quase 20 milhões no fundo lá da Valora, que deu tanta problemática lá no VGHF, né? Que eles compraram um fundo da própria casa, 19 milhões. Ele tem quase 40 milhões no fundo da Porto Seguro. E eles também têm 41 milhões no fundo VRTM. E aí o imóvel do fundo, né? O Morumbi Plaza, com 78 milhões. E aí são os ativos do fundo. Aqui ele traz os ativos que deram problema. Aracaju Shopping. Esse ativo aqui, ó, atualmente, ó, ele está adimplente, ou seja, ele está pagando. Mas a administradora do shopping aí, ó, Aracaju Investimentos, blá blá blá, eles entraram com recuperação judicial. Mas ainda assim, está sendo pago direitinho. E por quê? Se eles não pagarem, gente, essa dívida aqui, muito provavelmente, o fundo consegue executar e não ter que passar pelo processo lá de recuperação judicial. E aí, o shopping vem para dentro do fundo. Ó. A operação tem as seguintes garantias. Alienação fiduciária do imóvel, do shopping. Ó. Então, eles estão pagando porque vocês não pagarem. Isso aqui, geralmente, não faz parte da dívida que vai lá para recuperação judicial. Então, apesar de ser algo de atenção, isso é desde 2023 que está essa problemática. O fundo vem, fez uma ótima proteção nesse ativo. Esse outro aqui é o Ávida. O Ávida foi decretado o vencimento antecipado. Então esse aqui está em dívida, não está pagando. O fundo detém 46% dessa dívida. No caso do Aracaju Shopping, o fundo detinha 78% da dívida. Só que isso para o fundo era 1,2% do portfólio do fundo. Então essa dívida da Ávida, o fundo detém 46% dela. Mas para o fundo não chega a ser nem nada, 0,1%. Isso aqui não é nada. Então eles começaram, não fizeram a verbação de indisponibilidade, registro de penhora, blá blá blá, não fizeram várias coisas, várias situações. E aí o fundo decretou o vencimento. Qual a garantia que esse Ávida tem? Fiança, cessão fiduciária e alienação fiduciária de imóveis. Também são garantias sólidas e fortes. Em 27 de fevereiro, o juiz aceitou a recuperação judicial, mas, de novo, se acho que o fundo pode ser que esteja tentando fazer a execução desse imóvel que foi dado como garantia, né? Aguardemos para maiores notícias. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você conhecia esse fundo? Sabia que ele tem um fundo com histórico longo? Que ele era de outro gestor e aí a REC pegou a gestão dele? Você conhece? Acha que a gestão faz um bom trabalho? Enfim, comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não tenho esse fundo, não tenho interesse de colocar no meu portfólio, apesar de considerar ser um dos melhores fundos de papel aí. É um fundo muito bom, na minha opinião, é um fundo de médio risco, não é de alto risco. E mesmo com as problemáticas que aconteceram, a gestão mostrou-se fazendo um bom trabalho. Contudo, a gestão REC, principalmente em fundos de tijolos, eles não ligam para emissão abaixo de VP. Eles fazem algumas decisões que, na minha opinião, não são favoráveis aos cotistas. E nada impede deles terem esse mesmo sentido num fundo igual a esse aqui. Esse é um fundo que até aqui eu não vejo nada gravoso, nada negativo, nada que impedisse de se posicionar nele. Inclusive, são fundos que eu acho, é um fundo que eu acho que cabe sim no portfólio diversificado dos cotistas, mas em razão da gestão REC, eu prefiro ficar de fora. Recentemente eu tive a oportunidade de trazer 2 novos fundos para o meu portfólio, mas esse fundo aqui eu optei por não tê-lo. Eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim. Pelo contrário, eu estou até falando positivamente a respeito dele, tá? E essas minhas falas não representam indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos no canal secundário o canal Amu Notícias e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. A nossa primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, foi batida e agora nós estamos indo rumo à segunda meta, que é chegar aos 100 inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude nessa meta. Recentemente soltamos um vídeo lá no canal, vá lá nos prestigiar, assista, se inscreva e nos ajude a continuar crescendo.
Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reiterar o recadinho do início do vídeo, né? Se você tiver necessidade aí de uma consultoria ou mentoria, ajuda para a estruturação de carteiras ou coisa desse sentido, manda mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial. E essa é uma das partes importantes do fundo. Então, se você é cotista, tem interesse em ser ou quer se posicionar, leia aqui para você entender o que são os ativos e quais situações foram dadas como garantia. Ó. São várias páginas nesse sentido aqui, mas aqui eu vou passar porque tem mais informações ao final do vídeo aqui. Ó. Então, aqui ele mostra a distribuição atual hoje. Ó. O fundo tem 54% alocado em IPCA, mais 25% com proteção contra a deflação também em IPCA, 16% em CDI, 3% em GPDI. E aqui são as taxas, ó. Então, o IGPM dele é mais ou menos IGPM mais 7, IPCA mais 8, TR travado em 11,64, prefixada de 12,5 e CDI mais 4 são as taxas do fundo. Ele tem 64% dos CRIs corporativos, 36% pulverizados. E aqui a gente vê os segmentos do fundo. Ele tem 25% em corporação, 25% em loteamento, 15% hotéis, investimentos imobiliários, e aí ele tem ali 3% em multipropriedade, o que, na minha opinião, não é algo demasiadamente preocupante ou arriscado, né? Aqui ele mostra a diversificação por securitizadoras e também diversificação geográfica. É um fundo que tem uma certa diversificação geográfica aí, principalmente no centro litoral aqui do país. Continuando, a gente vê sobre a DRE do fundo. Em maio, o fundo teve receitas ali de 23 milhões e 700 e mais 320 mil. E as despesas do fundo foram de 2 milhões e 700. Nós vamos pegar aqui, no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo teve 33 milhões de despesas e ele teve esses 296 milhões, mais esses 6 aqui, ó. Então vamos ver o que as despesas representam frente às receitas. 33 milhões, que eu vou multiplicar isso aqui por 100, dividido, aqui vai dar, ó, 302 milhões essas duas receitas, tá? Ó, dividido por 302 milhões. Então no quesito de taxa, tá dando ali quase 11%, o que eu reputo ser uma taxa cara, mas ainda dentro dos 15% ali que eu acho aceitável, né? Continuando, aqui ele mostra o quanto que o fundo bateu o CDI no decurso do tempo aí, né? E também a rentabilidade e distribuição dos dividendos nos últimos tempos aí. O que ele distribuiu anualmente aí em termos de valor, né? Nos últimos meses. E aqui ele mostra outras informações a respeito do fundo. Na sua tabela de sensibilidade aqui, o fundo a R$ 94,00, ele entregaria IPCA mais 8. A R$ 89,00 seria IPCA mais 8,84. E atualmente, como ele está até abaixo dos 87, ele está rendendo mais do que IPCA mais 9,23. Como hoje ele está na casa de R$ 85,00, né? Ele está com uma ótima taxa aí. Continuando aqui, ele fala sobre como é que eles escolhem os ativos e tal, mais algumas informações nesse sentido. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Notícias e nos ajudar. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!